nossa discussão de mecânica quântica. Hoje a gente vai estudar o tópico de dinâmica. Como é que os sistemas quânticos evoluem no tempo. Então a gente vai começar a olhar para isso hoje, né? Então, o tópico de evolução temporal. E eu queria usar o exemplo de translações espaciais que a gente viu na aula passada para motivar o operador de evolução temporal. Okay? Então a gente viu, né, que uma translação por um intervalo finito t de x, okay, isso daqui pode ser expresso como sendo e elevado a i sobre h cortado, o operador momento, vezes o intervalo Δx. Então o operador momento, que é menos ih cortado ddx, ele é o operador que gera, o gerador de translações espaciais. E a gente calculou a dimensão desse operador e a gente viu que isso aqui realmente tem dimensão de momento, né? Comprimento por unidade de tempo vezes massa, né? Massa vezes velocidade. Okay. Agora vamos olhar para um outro operador, que é o que eu vou chamar de operador hamiltoniano, que é essencialmente a energia do sistema, para a maioria dos casos de interesse. Então esse operador H, ele tem dimensão de energia. Então a gente pode definir, né, um operador unitário operador U, que eu vou definir como sendo a exponencial de menos I sobre H cortado, H vezes T. Quanto que tem essa dimensão aqui, né? H sobre H cortado, a dimensão disso, ele é igual à energia por dimensão de H cortado, mas H cortado tem dimensão de energia vezes tempo. Então isso daqui tem dimensão de 1 sobre tempo. Então quando eu multiplicar H vezes T, divididos por H cortado, né, tudo isso aqui é um número adimensional, que é exatamente o que a gente gostaria se a gente coloca esse número dentro de uma exponencial, né? O argumento de uma função não pode ter dimensão, então esse produto ele é adimensional. Tá? Então, lá de mecânica clássica, né, a gente vai considerar, a gente vai postular, né, que o operador H, que é a hamiltoniana do sistema, é o gerador de translações temporais. Então, da mesma maneira como o operador momento é o gerador de translações espaciais, a gente vai ter que o operador energia é o gerador de translações temporais. Tá? Agora, o que significa isso? Significa o seguinte, que se eu tenho uma função de onda no instante 0, e se eu aplico esse operador unitário U de t, isso daqui vai me dar a função de onda no instante psi de t. Também se eu tenho
a função de onda no instante psi de T1. E se eu aplicar um U de T2, né, isso é uma generalização dessa relação, isso daqui vai me dar a função de onda avaliada em T1 mais T2. Okay? Então esse operador de translação temporal, né, ele satisfaz essa regra daqui, ó, U de T1, U de T2 vezes U de T1 necessariamente é igual ao U de T1 mais T2. E a gente pode verificar, igual na aula passada, que isso daqui realmente é verdade. Então verifiquem isso. Como é que a gente pode verificar isso? A gente pode olhar para a forma que a gente estabeleceu para esse operador de evolução temporal, expandir em Taylor, né, infinitesimalmente para intervalos pequenos, e aí a gente consegue mostrar, né, como H é um operador hermitiano, H é autoadjunto, segue daí que esse operador satisfaz essa regra de composição. Bom, vamos olhar então para uma função de onda psi de t. Isso daqui é o resultado do operador U de t aplicado em psi de 0, onde o operador U de t ele é igual a E elevado a menos I sobre H cortado, HT. Okay? E o H é independente do tempo. A gente vai aprender a lidar com hamiltonianos dependentes do tempo em quântica 2. Tá? Por enquanto, em quântica 1, esse operador hamiltoniano ele é independente do tempo, ele é atemporal, ele não muda. Tá? Ele é sempre o mesmo. Então, nesse caso, eu posso calcular a derivada temporal de psi de t. Isso daqui vai ser igual à derivada temporal de U de t aplicado em psi 0. Esse termo aqui depende do tempo e esse termo é independente do tempo, que é a função de onda no instante inicial, ela não depende do tempo. Então isso aqui vai ser d U de t dt aplicado em psi de 0. Okay? Só que isso daqui é a derivada de E elevado a menos I sobre H cortado, HT, derivada de um operador exponencial, né, vezes psi de 0. E essa derivada aqui pode ser facilmente executada, né, pela regra da cadeia, desce um menos I sobre H cortado vezes H, e o exponencial continua lá. Tanto faz a ordem que eu coloco, né? Posso colocar esse H aqui, ou eu posso colocar ele aqui, porque o H comuta com o próprio H. Isso só é verdade pela hipótese de que o H é independente do tempo. Só que agora, se vocês olharem para isso aqui por um minuto, vocês vão ver que isso daqui é exatamente U de t aplicado em psi 0, que é o próprio psi de t. Então a gente chega na seguinte conclusão, que a derivada temporal de psi de t é igual a menos I sobre H cortado, H aplicado em psi de t. Eu posso passar esse H cortado para cá, multiplicar tudo por I, e aí, lo e behold, a gente chega na equação de Schrödinger.
equação de Schrödinger, ela diz que I vezes H cortado d dt de psi é igual ao operador H vezes psi. Essa é a equação dinâmica que governa a evolução temporal do nosso sistema quântico. Okay? Então, esse operador H, né, ele em geral, o operador H ele é função do momento e da posição da partícula. Certo? E, em geral, essa função, quando a gente está lidando com mecânica não relativística, a energia cinética é da forma P ao quadrado sobre 2 vezes a massa da partícula. E a dependência na posição é através de um potencial, que é uma função do operador posição. Só que isso daqui é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda no espaço, mais o potencial vezes se eu escrever na base da posição. Né? Então, essa equação de Schrödinger, ela, em geral, é uma equação de segunda ordem. Em derivadas espaciais e primeira ordem em derivadas temporais. Que não é uma coisa tão trivial assim de resolver, se vocês já tentaram. Se vocês já fizeram métodos, por exemplo. Okay. Então, a gente vai passar o resto do semestre estudando essa equação para sistemas que têm diversos potenciais. O primeiro sistema mais simples é a partícula livre. O potencial é zero, não tem nenhuma força atuando sobre ela. E a gente vai ver isso muito em breve. A gente vai resolver completamente o problema. Tá? Mas depois a gente vai olhar para a partícula numa caixa, para a partícula num poço finito, para o oscilador harmônico e finalmente para o átomo de hidrogênio, que é um problema em 3 dimensões, mas a gente vai chegar lá até o final desse semestre, com calma. Tá? Eu queria fazer algumas observações sobre a equação de Schrödinger. A equação, ela geralmente é escrita dessa forma: I vezes H cortado d dt psi. Isso daqui é igual a H psi, né, que está escrito ali, equação de Schrödinger. Mas isso é equivalente a gente escrever que psi de t é igual a E elevado a menos I HT sobre H cortado, aplicado em psi inicial. Então, se eu fornecer as condições iniciais, né? Condições iniciais. Eu tenho a função de onda num instante arbitrário. No futuro, né? No instante t. Então, isso daqui é análogo, né? Aqui eu tenho um operador unitário, que é chamado propagador.
Então a gente quer calcular o propagador de um sistema. Então, dada hamiltoniana, a gente quer exponenciar essa hamiltoniana, certo? E aí, através dessa exponencial da hamiltoniana, a gente calcula o propagador. E se a gente sabe o propagador e se a gente sabe as condições iniciais, a gente sabe a função de onda do sistema em um instante arbitrário do tempo. Okay. Isso é análogo, né, no caso da mecânica newtoniana. No caso da mecânica newtoniana, eu tenho d2x dt2 ma. Isso é igual a f de x e a derivada primeira da posição. E se eu te der x no instante zero e x ponto no instante zero, você consegue resolver essa equação, né, para poder me dizer o x no instante arbitrário. Então esse é o análogo quântico da segunda lei de Newton. É o equivalente. Né? Esse aqui seria o clássico. E aqui é no mundo quântico. Só que agora repara que no mundo quântico a gente não tem mais uma trajetória. Né? A gente tem a função de onda que dá a probabilidade de resultados de medidas. Ela dá a probabilidade do sistema estar em tal posição, ou ter tal velocidade, tal momento, né? Ou ter tal energia, por aí vai. Então a gente consegue extrair, ela é uma equação dinâmica para o estado, né? Só que em mecânica clássica o estado era dado pela posição. Em mecânica quântica o estado ele é dado pela função de onda, que é um objeto essencialmente probabilístico. Outra coisa que eu quero enfatizar, né, são os valores esperados. Eu posso calcular o valor esperado de um observável O como sendo esse sanduíche de Bryce-Katz, a gente já mostrou isso. Só que agora ele pode evoluir no tempo, porque a função de onda ela pode evoluir no tempo. Então esse aqui é o valor esperado não no instante zero, mas é o valor esperado do observável O no instante t. Agora isso aqui é a mesma coisa que falar que isso é o valor esperado de psi0, o Dagger, O, U, psi0. Então eu posso definir esse operador aqui como sendo O de t. Okay. E esse O de t ele é igual a E elevado a I sobre H cortado HT, o O e o E elevado a menos I HT sobre H cortado. Eu posso ter essa chamada visão de Heisenberg, né? Então, a visão de Heisenberg. Porque no início da mecânica quântica tinham duas escolas de pensamento. Uma escola dizia, não, são os operadores que evoluem no tempo. E outra escola dizia, não, que é a escola de Schrödinger, né? Aqui em cima a gente tem a visão de Schrödinger. Então a escola do Schrödinger dizia, não, a função de onda evolui no tempo. Esse Bryce-Katz aqui. E a visão de Heisenberg, a escola do Heisenberg dizia, não, é o operador que evolui no tempo. O estado ele mantém parado, ele fica constante. As duas coisas são equivalentes. Certo? Então eu posso trabalhar tanto com um quanto com o outro. Na visão de Schrödinger, a gente vai ter a equação de Schrödinger, que é essa cara daqui, que a gente tem que resolver. Na visão de Heisenberg, a gente vai ter a equação de Heisenberg, que é equivalente à equação de Schrödinger. Então vamos calcular qual é essa equação de Heisenberg. Eu vou pegar esse operador aqui e vou calcular a derivada temporal dele. Isso daqui é a derivada temporal de U Dagger
O, U. Eu vou considerar que o meu observável ele não tem nenhuma dependência temporal, porque ele está parado no tempo, inicialmente. Então, isso aqui vai ser du dagger dt, que multiplica O vezes U, mais U dagger O, que multiplica du dt. Tem que aplicar a regra do produto agora. E isso daqui vai ser I sobre H cortado, H pela esquerda, U dagger, tá? O, U, mais U dagger, O, U, menos I sobre H cortado, com parênteses, né? H. E aqui a gente vai reconhecer agora o O de T. Aqui também a gente vai reconhecer o O de T. Então eu posso escrever toda essa expressão como sendo I sobre H cortado, que multiplica H O de T, menos O de T, H. Isso daqui é o comutador, olha. Isso aqui é o comutador, I sobre H cortado, vezes o comutador de H com O de T. Então, eu tenho essa equação, que é a derivada temporal, né, do operador O de T, ela é igual a I sobre H cortado, comutador de H com O de T. Isso daqui é a chamada equação de Heisenberg. E ela é equivalente à equação de Schrödinger. Totalmente equivalente. Eu posso pensar no estado evoluindo no tempo, ou eu posso pensar no observável evoluindo no tempo, e aí as coisas coincidem quando eu tomo valores esperados, ou dessa forma aqui embaixo. Então, espero que esteja claro. Então, às vezes a gente vai querer trabalhar com a equação de Schrödinger, às vezes a gente vai querer trabalhar com a equação de Heisenberg. E tem mais uma observação que é muito importante, que é uma receita na realidade. Como calcular o propagador. Porque até agora a gente fez só coisas formais, né? Mas na prática, como é que eu calculo esse propagador? Então o propagador ele é E elevado a menos I sobre H cortado, hamiltoniano vezes o tempo. Isso daqui é uma exponencial de um operador, então o cálculo do propagador não passa de um cálculo de uma exponencial de um operador. Agora, como é que eu faço isso? H é um operador, é observável, né? É a energia do sistema. Significa dizer que ele é hermitiano. Significa dizer que existe uma base de autovetores ortonormais com autovalores reais. A gente pode escrever simbolicamente H aplicado a E. Se o espectro for discreto, eu tenho um conjunto discretizado de autovetores e autovalores. E isso daqui é equivalente a escrever que o H é uma soma sobre todos os projetores vezes cada um dos autovalores correspondentes àquela direção que a gente está projetando. Então, como é que a gente calcula a exponencial de um operador? A gente já viu isso.
Isso daqui pode ser escrito, né, eu estou só relembrando, como a exponencial de menos I sobre H cortado ENT vezes os projetores EN, somando sobre todos os N. A gente já mostrou isso, mas eu vou deixar como um exercício. Mostrar isso. Mas a gente viu lá no início, quando eu introduzi a exponencial de operadores. Pela série de Taylor, né? Pela série de Taylor a gente pode escrever que é elevado a x é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial mais x ao cubo sobre 3 fatorial e por aí vai. E aí basta eu calcular exponenciais dessa matriz, desse operador, só que esse operador ele é um operador diagonal, então esse operador elevado a uma potência n, né, sendo ele escrito na base onde ele é diagonal, é equivalente a escrever uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal, cada um deles é elevado à enésima potência. Quando eu ressomo tudo numa série de Taylor, eu posso mostrar que a série de Taylor da exponencial vai aparecer em cada uma das entradas dessa matriz. Então, você é 1t sobre h cortado, depois a segunda entrada na diagonal você é elevado a menos E2t sobre h cortado, enfim, vocês pegaram a ideia. Até o infinito, se for dimensão infinita, e todo o resto é zero. Isso aqui são os elementos só da diagonal. Okay? Então, a gente sabe calcular a exponencial do operador se a gente conseguir resolver esse problema de alto valor e alto vetor aqui. Então, a gente pode falar, né, sem estar aumentando nada, que resolver Schrödinger se resume a diagonalizar a Hamiltoniana. Então a gente vai passar um bom tempo aprendendo essas técnicas de diagonalização da Hamiltoniana. Então essa é a dinâmica em mecânica quântica, né? É a teoria formal da dinâmica em mecânica quântica. E aí na aula que vem a gente vai aplicar essa teoria para o caso da partícula livre. Tá? Espero que vocês estudem isso daqui em casa, leiam no livro e tragam dúvidas na aula que vem. Muito obrigado. Até lá, pessoal.